Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e hoje temos os 16 avos de final da taça. E adivinhem quem é que não vai jogar? Nós. É verdade, malta, nós não vamos jogar nesta eliminatória, a nossa equipa passou diretamente aos oitavos de final, porque nós somos uma equipa de objetivo alto. Alguns treinadores não têm tanta sorte como nós, então hoje foram obrigados a jogar e muitos deles foram obrigados a desgastar ainda mais a equipa. Chega a uma certa altura, os jogadores ficam cansados e a gestão de plantel torna-se muito difícil quando não há pausas. Nós tivemos sorte de ter esta pausa e isto ajuda-nos para os próximos jogos. Mas algumas pessoas não. Vamos ver quem é que passou aos oitavos de final da taça e lembramos que o prémio do vencedor da taça é entrar diretamente na próxima edição do modo carreira. O campeão da liga não entra diretamente no próximo modo de carreira, mas recebe este troféu e fica o seu nome registado na descrição dos vídeos como grande campeão da 10ª edição do modo carreira. Ora bem, vamos ver quem passou à fase seguinte. Cá está, malta, são estes os jogos, vamos vê-los um a um. Em primeiro lugar temos o Mateus a ser eliminado pelo Osvaldo. O Osvaldo consegue ganhar 4-1, domina completamente o jogo, 5 remates a 15 com o seu 4-3-3. Muito bem o Osvaldo. Olhando para o Special One contra Sou Duda, o Special One ganha 2-1 ao Sou Duda, o Special One aposta em 4-3-3, o Sou Duda em 5-4-1, um jogo bastante equilibrado. E o resultado diz isso mesmo. Foi um jogo decidido no prolongamento. Exatamente, no prolongamento. Zé Tigresa a eliminar o Costa, a ganhar pela margem mínima, 1-0, num jogo onde dominou totalmente com uma tática de 5-2-3. Muito bem. O Remedy perde 1-0 com o F Madeira. O Remedy tem um jogo equilibrado? Não tem. O F Madeira teve muito bem em 4-5-1, dominou muito bem o Remedy e ganhou de forma justa este jogo. Muito bem também a nível de posse de bola. Rui Silenoz é eliminado pelo Bruno Assunção. Teve azar o Rui, teve um expulso aos 11 minutos. Isto dita o resultado praticamente. A partir daí o domínio foi só do Bruno e o Bruno ganha 1-0 e passa à fase seguinte, também com um bocadinho da ajuda deste cartão vermelho, mas é futebol. Ora bem, Team Gandhi elimina o Manager BL, portanto temos aqui o campeão do mundo, o atual campeão do mundo a ser eliminado na taça pelo Team Gandhi. O Team Gandhi ganha 2-0 num jogo entre 4-2-3-1 contra 4-3-3-B, portanto 13 remates a 6, jogou bem o Team Gandhi e o Manager BL não jogou. Isto depois parte da estratégia de cada um, dedicar-se muito à taça ou dedicar-se pouco à taça. Portanto, têm essa opção. Há jogadores que quando jogam para a taça rodam mais a equipa, há outros que dão mais nos jogos da taça. Isto depois vamos ver, é difícil tentar adivinhar qual foi a estratégia de cada um, porque seria injusto estar a dizer que uma derrota só foi derrota porque o treinador não quis ganhar, não é assim. Mas há muita gente que desiste da taça, eu próprio já o fiz várias vezes em jogos da taça, deixei a equipa titular a descansar e meti aos suplentes. Às vezes já aconteceu. Ora bem, depois temos Vitória a ser eliminado pelo TRKZ, a passar à fase seguinte na taça num jogo super equilibrado, malta. Aqui era difícil dizer quem ganhava, mas há que notar que o TRKZ voltou a fazer um brilharete com um 6-3-1A, uma tática bastante difícil de usar, mas aqui a ter resultado. O trazedor da Champions elimina o campeão do mundo 2010, Jorge Sorin. 11 remates a 6, vitória justa de o trazedor da Champions, um duelo entre 4-3-3 contra 4-5-1. Cá estão os jogos, malta, assim conseguimos perceber quem é o nosso próximo adversário nos oitavos de final. Vai ser dia 26, portanto ainda falta um bocado para ser os oitavos de final. Temos o Special One a defrontar o F Madeira, o Bruno Assunção a defrontar o Simões, o Osvaldo a defrontar o Estrilho, o Leip Leuquimia a defrontar o CPN, o Team Gandhi a defrontar-nos, o TRKZ a defrontar o Zé Tigresa, o Quinha contra o João Barros e o trazedor da Champions contra o Vinto Comer sem notares. Ok? Depois é os quartos de final, meia final e a grande final. Portanto, está feito, isso está explicado. E como neste momento, enquanto eu estou a gravar o vídeo, está a haver o evento de treinos
acelerados, portanto não é acelerados, é melhorias extra no treino, portanto cada jogador no treino está a evoluir muito, a gente vai aproveitar mais uma sessão de treinos e os amigáveis, portanto em cada amigável os jogadores também estão a melhorar mais, portanto a gente vai fazer amigáveis com a vossa ajuda, maltinha, basta irmos ao vídeo de ontem e vamos lá encontrar táticazinhas para a gente testar. Vamos então buscar táticas ao videozinho de ontem, malta, basta ir aqui à nossa série do 10º modo de carreira, ir para o vídeo de ontem e escolher 2 táticas para a gente testar. Ora bem, vamos ver os comentários rapidamente. Sou fã da 4ª divisão inglesa e ver que estás a tomar conta tão bem de uma equipa que foi rebaixada deixa-me muito feliz. Boa sorte, Santana. Aqui o Crocodilo Blocks a apoiar muito a nossa equipa Oldham Athletic, uma equipa que pelos vistos já teve em voos maiores. Bruno Assunção diz que jogo contra o Silnós e agora para a taça, logo a seguir outra vez contra ele. Portanto, exatamente, o Bruno Assunção tinha jogado ontem contra o Rui, por acaso já não me lembro quem ganhou, e hoje jogou para a taça e pelo menos hoje sei que ganhou ele. Foi o tal jogo que o Rui teve a expulsão aos 11 minutos. Fezante diz grande vitória do meu companheiro de grupo TRKZ contra o Manager BL. Tenho a certeza que fará uma grande campanha e honrará os braços de prata neste modo de carreira. Portanto, o Fezante aqui a apoiar o TRKZ, que fez um grande resultado ontem. O Eduardo Cardoso diz usa 4-3-3 com os jogadores a 1-3-3, portanto, para quem não sabe o que é isto, é defesas atrás, médios atacam, avançados atacam, nas táticas e tudo a 100%, e marcação individual e linha de impedimento. Portanto, o Eduardo a dar-nos aqui uma sugestão tática, calculo que seja para os amigáveis. Este tipo de táticas, imaginem, as 3 barras a 100% não vai resultar numa liga competitiva, ok? Eduardo Cardoso, se estiveres numa liga mais competitiva, este tipo de táticas não resulta, ok? Vais ter muitas dificuldades, é preciso umas circunstâncias estarem corretas para uma tática destas poder resultar, nomeadamente a tua equipa ter que ser muito superior à do adversário. Joey diz, e aí mano, parabéns pelo canal, e você tem contato com os criadores do OSM, portanto ele está a perguntar se a gente tem contacto com os criadores do jogo ou com a própria Game Basics, que é a empresa que fundou o OSM. Você sabe se vai ter como mudar o nome do treinador? Portanto, Joe, por falar em criadores do OSM, o mais perto que temos disso na nossa liga é o treinador Special One, foi o treinador convidado especial desta edição. Ele é um treinador muito respeitado no mundo do OSM e é um treinador que é funcionário da Game Basics, é o português que ascendeu de jogador do OSM a funcionário mesmo da Game Basics e tem aqui o logotipo de administrador, portanto ele tem funções administrativas, ou seja, não é apenas um jogador, apesar de nunca ter desistido da sua carreira de jogador do OSM, isso completa no seu trabalho, portanto ele continua a ser jogador do OSM e a fazer funções da Game Basics e em prol da comunidade não nacional mas mundial. Portanto ele é um jogador já com 16, quase 17 mil jogos, conta de 2006 e respondendo à questão, portanto nós temos contacto com ele, não é? Neste caso com os criadores do OSM não temos contacto, mas respondendo à pergunta se vai ter como mudar o nome do treinador, eu diria que 99% a minha resposta é não, eu acho que nunca vai ter essa possibilidade, porque imaginem, isto é como se desse para mudar o mail. Imaginem, vocês têm um Gmail, têm uma conta Gmail, não vai dar para vocês mudarem o e-mail, ok? Iam criar outro e-mail, neste caso teriam que criar outra conta, porque normalmente os jogos em que dão para mudar o nickname, em que dá para mudar o nickname, não têm a regra de haver apenas um nickname no mundo. O OSM só permite ter um nickname do mundo. Por exemplo, eu sou o Santana 100, só há um Santana 100 no mundo, ok? Os jogos que permitem mudar o nickname, eu podia me chamar só Santana e haver mais 1000 Santanas, ok? O OSM não permite isso. Isopur 7, abraço do Brasil, estou torcendo por você e pelo Team Gandhi.
Engraçado que eu e o Team Gandhi vamos jogar para a taça. Isto é uma coincidência. E uma pergunta: qual é a melhor tática para jogar fora de casa? Pergunta aqui o Isopor. Eu já respondi esta pergunta algumas vezes. Isso não existe, a melhor tática para nada, para nenhuma situação. Mas jogar fora de casa implica alguma dificuldade extra. Portanto, eu costumo jogar mais à defesa: 4-5-1, 4-2-3-1, 5-4-1, 5-3-2. Portanto, dei uma vista de olhos lá nas táticas do canal. Samu Gamer, no próximo modo de carreira vou tentar participar. Tens de ter alguém dos Búfalos aí. É verdade, Samu Gamer, força nisso, boa sorte e espero que consigas na 11ª edição participar. Mr. Fênix deixa-nos um 5-2-3 bola longa. O Diogo Travassos diz: boa Santana, podes comentar esta minha tática que costumo usar contra equipas muito superiores. Portanto, um 4-5-1 remata à vista, 1-2-3. Significa que é tudo na posição, defesas defendem, médios neutros e avançados atacam. Zona não, desarme, depende do árbitro e 20, 25, 65. A tática parece-me bem, está bem construída e faz sentido, sim. É um 4-5-1 meta e sim, a tática é boa. Henrique Dimas: boa Santana, faz um 4-2-2-2. Por acaso já nem sei se isso existe. Não, malta, 4-2-2-2 não existe. Eu até estava a achar estranho. Mas pronto. Portanto, faz um 4-2-2-2, remata à vista. O ataque. Henrique Dimas: epá, eu estou a ver muito mal, eu acho que não existe, mas eu assim de repente nunca me lembro de ter jogado contra um 4-2-2-2. Temos o Pedro a deixar-nos uma tática de 4-5-1, remata à vista. Os avançados recuam, tal, ok. Salve Santana, sou do Brasil. Salve LOL Anzoca. O CPN diz: olá Santana, como eu sou o teu próximo adversário, queria deixar uma tática aqui só para testares, só para pensares que vou com essa tática no próximo jogo ou não. Mas antes de mais só digo uma coisa: não penses que vai ser fácil por causa da minha sequência. No último jogo tive azar, mas eu quero ganhar o próximo para começar a aproximar-me do topo da liga. Aqui está a tática: é um 4-4-2 alas, 1-2-3, tal. Eu sei que só tens agora um avançado, mas mas eu te conheço tão bem que sei que foste buscar avançados no Olheiros. Se não, então pensei nisso. Boa sorte no próximo jogo e espero que te venha um adversário forte na taça. É o Team Gandhi. Aqui estou eu. Exatamente, o Martim Guterres, Team Gandhi. Portanto, cá está. Salve aqui para o Sub-CT e vamos então escolher duas táticas, malta, preparar o próximo jogo. O nosso adversário é então o CPN, mas é na nossa própria casa. E o CPN disse que a gente vai buscar avançados para tentar jogar ao ataque no jogo contra ele. O CPN está a fazer uma excelente evolução de plantel, tem aqui alguns jogadores de altíssimo nível. A nossa equipa também está forte. Eu reforcei alguns setores, não foi o ataque, reforcei o guarda-redes, comprei o Alisson. E reforcei a defesa, embora... Deixem-me ver aqui nas transferências o que é que eu fiz hoje. Portanto, foi o dia 15. Começou daqui para cima. Portanto, o que é que a gente fez? Vendeu o Courtois por 27 milhões. Comprámos o Vitinha, comprámos o Pickford. Entretanto, acho que já vendemos o Pickford. Não vendemos. Tomori foi vendido. Hernandes foi comprado. Portanto, comprámos o Hernandes. Comprámos o Sérgio Ramos e o Alisson, ok? Portanto, reforçámos a nossa defesa. Portanto, o Hernandes está aqui, Sérgio Ramos está aqui com 86, e são jogadores que podem ser úteis e já estão à venda outra vez, não é? Portanto, a ideia é sempre comprar e vender rapidamente. Pickford está também à venda, portanto a gente compra, vende muito rapidamente e temos que reforçar assim o plantel. Nós estamos a fazer nacionalidade francesa, mas de repente apareceram tantos portugueses no 11 que quase dá vontade de começar a fazer nacionalidade portuguesa. Mas não, vou-me manter fiel à nacionalidade francesa. Ok, vamos então preparar as nossas táticas. Sabemos que temos um avançado, 5 médios, podia ser considerado 4, mas este também é jogável, e 6 defesas, portanto um guarda-redes. Portanto, idealmente uma tática com um avançado, portanto aqui um 4-5-1, por exemplo. Nós não temos dinheiro em caixa, temos praticamente zero, 8 milhões e meio, não dá para nada nesta liga. A gente vai em primeiro lugar com qual? Eu ao mesmo tempo queria uma tática de ataque. Vou começar com a do CPN, se calhar. É uma tática de ataque.
e mesmo não tendo dois avançados pode ser útil para nós para ganhar logo os amigáveis contra as equipas mais fracas e assim evoluirmos o nosso plantel. Portanto é isso mesmo que eu vou fazer. Vou começar com este 4-4-2A do CPN. Bora lá. Portanto, a tática do CPN é assim, é um 4-4-2 pelas alas, bastante seguro, uma tática ofensiva ideal para jogos em casa. Esta tática pode resultar bem contra, por exemplo, outros 4-3-3, táticas de remate à vista também, mas enfim, é uma tática ofensiva, é uma boa tática e pode ser interessante quando vocês têm médios esquerdos e médios direitos, que é uma posição difícil de arranjar. Nós por acaso temos um bom médio direito, o Saka, ainda temos de o evoluir mais. O nosso médio esquerdo já está muito atrasado, tem nota 77, portanto vamos ter que o vender. Portanto, alinhamos desta forma, metemos o médio que não queremos que melhore a avançado. Curiosidade, aqui coloquei o Sérgio Ramos por ter 36 anos em vez do Hernández com 26, porque eu não quero que esta posição melhore, então coloquei o mais velho e assim a probabilidade dele melhorar é menor. Nos especialistas vou meter quem eu quero que melhore, portanto imaginem, quero que melhore o Saka, vou metê-lo a capitão, penaltis, tel, livres, pode ser o Saka, Canos, o médio novinho que a gente tem, este. E assim a probabilidade deles melhorarem é maior. Vamos lá então fazer 2 ou 3 amigáveis. Vamos começar com os plantéis mais baixos. Sabemos que o Jorge Sorin está a ter dificuldade em evoluir a equipa, portanto vamos aproveitar já por ele, à espera de ter uma boa evolução. 3-1, duas melhorias de 70%, é muito mal. Por acaso queria ver o valor do plantel antes, vou aqui ao valor do plantel, antes de começar isto, antes de começar este amigável, e o Zé Tigres era o melhor. Mas agora com este amigável o avançado passou de nota e isso fez voltarmos a ser o plantel mais valioso. Vamos então fazer amigáveis tendo em conta que temos um plantel a valer 197 milhões. É interessante ter esta nota. Vamos fazer aqui 4 ou 5 amigáveis. Bora lá. Vamos fazer com o Vim de Comer Sem Notares. Fantástico, malta, melhoraram 4 jogadores, brutal, melhorias a rondar os 50%, este passou de nível, o Ogoshuku, o Chevalier também penso que passou de nível. Vamos contra o Vitória. Este evento é muito bom, aproveitar os amigáveis neste evento, é crucial, eu vou fazer os amigáveis se calhar quase todos. Aqui ganhamos e melhoramos um bocadinho menos, porquê? Porque o Cancelo tem 28 anos. Como ele tem 28 anos, ele em vez de melhorar os 38, melhora apenas 25%. É uma diferença grande ainda. Sou o Duda. Vamos fazer mais 2 com esta tática e depois trocamos. Portanto, conseguimos ganhar outra vez, está a correr bem. Todos os jogadores estão a melhorar agora à volta dos 26, 27%. Portanto, não é uma melhoria gigante, mas ainda é uma boa melhoria. Portanto, se não houvesse este evento, a melhoria já rondava para ir por metade desse valor, ou menos. Agora, cá está a diferença ainda, o Rubem Dias, como tem 25 anos, melhora 11%. E depois temos 2 jogadores a melhorar 15%, jogadores de 17 e 18 anos. Okay? Eles estão a melhorar o mesmo porque, apesar do Tel ter 17 anos, ele já tem nota 94. Então ele não vai melhorar mais do que o Ogoshuku, porque o Ogoshuku é mais velho, mas tem menos nota. E vocês sabem que o jogador melhora mais no amigável quanto mais novo for e pior nota tiver. Portanto, se ele tivesse nota 50, ele melhorava mais do que 15%. Vamos contra o... pode ser o Mateus. Eu penso que... não sei se jogo com esta tática até não ganhar. Acho que é interessante. Vou usar a tática até parar de ganhar. Tivemos mais melhorias a rondar os 10%. Ainda são boas melhorias, malta. Ainda são boas melhorias. Lembrem-se que nós estamos numa liga onde não podemos usar boss coins. Então todos os boss coins que estamos a usar é nos amigáveis. E eu num dia normal nunca faria tantos amigáveis. Fazia sempre 4 amigáveis no máximo. Mas como este dia está a haver o evento, temos de aproveitar. Sabemos da dificuldade que a liga... a dificuldade que tem esta liga. E temos de aproveitar isso. Aqui temos interessante, por exemplo, reparem o Cancelo de 28 anos a melhorar 7%, enquanto os outros melhoram 10 e 9. Cá está sempre a diferençazinha, existe sempre. A tática está a resultar muito bem, malta, muito bem mesmo.
4-0 outra vez, melhorias de 9%, portanto o Tel está quase a passar para 95%. Eu com sorte ainda ganhava todos os amigáveis com esta tática, devia ser interessante. 7-0, malta, ainda bem. Estamos a apanhar, eu estou a gravar este vídeo à 1h20 da manhã e este horário a malta já pôs os jogadores a treinar, então eu aproveito isso e agora ganhamos 1-0. Agora contra o Manager BL se calhar vamos sofrer, vamos ver. 3-0, continuamos a ganhar, melhorias de 7%, muito bom. Muito bom, malta. Já corremos quase tudo. Vá, vamos mudar de tática só porque sim. Vamos fazer a última tática do dia. Ganhamos 2-0, melhorias de 7%. Continua bom. Vamos só escolher aqui rapidamente outra tática. Bora lá fazer a do Pedro. Pode ser esta do Pedro 1-1-1. Maltinha, obrigado a todos que deixaram aqui a sua tática. A tática do Pedro é assim. Portanto, um 4-2-3-1 remata à vista. Uma tática... Não, 4-2-3-1 não. Um 4-5-1. Remata à vista, aqui é 1-2-2, portanto 2 é o neutro, 1 é atrás, 3 é ataque, portanto 1 defender atrás, 2 neutros, avançados, 2 que é no meio. Se fosse por exemplo 1 era assim, se fosse 3 era assim, 2 é assim, é um código para simplificar as posições. Ora bem, vamos fazer então os amigáveiszinhos. O alinhamento eu alinhei desta forma, portanto optei por fazer, por trocar o Pogba, em vez de tê-los nas posições certas, portanto este Sussegnon e o Pogba, troquei-os que é para eles terem menos probabilidade de melhorarem. Nos especialistas é só dar o jeitinho para ter nas posições-chave os jogadores que queremos que melhorem. Por exemplo, o Saka, percebemos que a capitão não melhorou muito, então eu posso pôr o Saka quase em tudo. Eu estou a reparar que ele não tem feito grandes coisas, portanto eu agora vou pôr o Saka em praticamente tudo, até nos cantos. Porque eu já reparei que ele está a melhorar pouco nos amigáveis e assim pode ser que melhore mais um bocadinho. Bora lá então, ver se ele melhora. Vamos fazer aqui um com o Special One. Esta é uma tática mais defensiva, portanto a probabilidade de empatarmos nos amigáveis é um bocadinho maior. Ganhámos aqui 4-0, boa. Saka não melhorou, portanto não resultou o que a gente tentou fazer, mas tivemos ainda boas melhorias. É muito bom termos 4 jogadores a melhorar, é o melhor número possível. Quando são logo 4 é o ideal. Aqui tivemos mais 4 e aqui temos o Saka. Finalmente aqui o Saka a melhorar qualquer coisa, não é? Bem, malta, ainda nos falta alguns amigáveis, eu vou só fazer mais 2 para não estar a fazer todos e terminamos por aqui o vídeo e vamos pôr os jogadorzinhos a treinar e ver quanto vale o nosso plantel depois destes amigáveis. Interessante que aqui melhorarmos mais, muito interessante. Melhorámos mais do que no amigável anterior. Provavelmente foi pelo facto de termos 3 jogadores a melhorar aqui, quando temos 4 eles melhoram um bocadinho menos. Entretanto estou a fazer mais amigáveis do que aqueles que disse, mas pronto, fiz quase todos. 2 jogadores a melhorar em 7. Ok, malta, terminámos os amigáveis, vamos pôr os jogadores a treinar e vamos ver quanto eles valem. Portanto, aqui vou melhorar o Tel, vai passar para a nota 96, reparem como ele está a evoluir muitos pontos por dia. O Saka também vai passar de nota, portanto eu vou evoluir o Saka. Eu penso que quando acordar já o evento terminou, portanto eles não vão melhorar tanto como isto. Mas pronto, para já vou pôr o Saka. Aqui pode ser o Rubem Dias que vai passar de nível. Ou o Cancelo. Eu estou a melhorar o Ait Nauri, mas estes 2 jogadores, como estão a passar de nível, vale a pena. Vou melhorar até o Cancelo. Guarda-redes, o nosso Chevalier, porque o Alisson não vai passar de nível. Ok? Portanto, olhando aqui para o nosso plantel, temos que ter em atenção se algum dos jogadores que está à venda melhorou de nível. Portanto, eu normalmente, por segurança, meto de novo à venda, pelo máximo. Aqui sei que o Ramos não melhorou, o Pickford também não, portanto está tudo certo. Olhando para a classificação, para o valor de plantel, cá está a valorização de plantel em 7 milhões, o plantel passou de 197 para 204. Notamos melhorias significativas no avançado, no Tel, que já vai com 95. Penso que o Ogoshuku também melhorou, para aí um ponto ou 2. E assim de repente quem é que melhorou mais? Não sei de cor. Talvez o Rubem Dias tenha melhorado qualquer coisa, não sei. A Ait Nauri acho que melhorou um ponto. O guarda-redes penso que já estava a 86, não tenho a certeza, mas pronto, tivemos algumas melhorias, é sempre bom, maltinha.
Então olhem, um grande abraço, passem um bom dia, desejo bons jogos a todos aqui no OSM e vamos ver como é que corre a próxima jornada, porque vai ser uma jornada importante para nós. Nós estamos há 3 jogos seguidos a empatar e vamos jogar a próxima jornada com o árbitro vermelho contra o CPN 14 e precisamos da vitória, porque é em nossa casa, precisamos mesmo da vitória. Quanto ao estádio, falta 18 minutos para terminar, ele já está a nível 1, portanto agora estamos a passá-lo para nível 2 e só depois é que eu vou aos treinos. Em princípio vamos fazer assim, embora este nível 2 do estádio já precisa de muitas sessões para passar de nível, os treinos não precisava de tantas, mas pronto, para já em princípio faremos isso. Um abraço e até ao próximo episódio. Maltinha, obrigado a todos por estarem connosco nesta série magnífica do 10º modo de carreira do canal OSM Pro. Contamos com vocês para deixar um grande like no vídeo e amanhã à mesma hora estamos cá para tentar ganhar o jogo. Um abraço, malta.